Prontinho, então aqui estamos na aula sobre resistores para tirar as dúvidas aí sobre essa primeira parte, esse primeiro desafio, fazer aquele parecer de recomendar ou não a compra do lote de resistores. E aí, dúvidas? Vamos lá, o que tá? O que enroscou, onde pararam? Professor, primeiramente, eu e um outro aluno, o Samahai, a gente observou que no vídeo a precisão lá, né, a expressão da precisão, está 0,8% mais 5D. Já no manual que está logo depois do vídeo, ali, ao invés de estar 5D, está 2D. Mas a gente pode usar o 5D mesmo. Eu vi que no manual do senhor do vídeo está 5D, mas no manual lá que o senhor deixou o link é 2D, eu achei bem estranho. Ixi, Eu tinha feito as contas considerando 5D, mas... Tá, eu confio mais no manual, tá? Do que no que eu fiz lá. Eu posso ter feito na escala de 20 quilômetros, não é? Isso. O estranho é que no manual que o senhor mostrou no vídeo mesmo, tá 5D. Mas no manual do link tá 2D. Mas aí eu pesquisei na internet eu também achei 5D. Bom, o manual mesmo, deixa eu achar, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, peraí. Tô com ele aqui na minha frente, 20 quilômetros. 0,8 mais 2D. Da onde eu cismei com 5D, não tem nem ideia. No manual que o senhor mostrou no vídeo lá, tá 5D. Isso que eu estranhei. No manual do senhor tá mesmo, 5D, esse valor que tá lá. Aí na internet, eu achei um outro manual que também tá 5D. Eu achei bem estranho. Caramba, eu tô... É que o manual, professor, é que o manual que o senhor mandou pra gente é diferente do manual que o senhor usou na aula, naquele vídeo aula. Ah, pode ser. Eu devo ter feito alguma coisa muito correndo, fiz alguma porcaria. Sim, daí a gente usa o 2D, usa 5D. Tanto faz. Aí isso não vai mudar muito a ideia da coisa, não. Quer ver esse aqui que eu tô... Resistência. Estão vendo aqui, né? Para 20 quilômetros, o D aqui, ó, 2D, e o D vale 10 ohms. 0,8% mais 2D. Ou eu troquei o manual, será que não é esse ET? Não está aqui, não tá aqui o... Acho que você trocou o manual mesmo, professor, porque tinha coisas no manual escrito do vídeo que não tem escrito aí. Pode ser que esse aqui seja o meu multímetro que eu tenho aqui em casa, e não o que eu sei do laboratório. Mas tudo bem. Ainda que o número seja um pouquinho diferente, a ideia é a mesma. Tá? Fazer uma correção. O que significa esse valor? Quando o voltímetro, o ohmímetro, o multímetro, te mostra um número, ele pode estar querendo te falar que é um pouquinho diferente daquele número. Vamos dizer, ele te mostra uma coisa, mas ele não garante que aquela coisa é exata. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Tá? Por que ele te mostra aquilo? Porque a eletrônica dele é finita. Ele para lá o número de bits e acabou, fechou. Então, ele tem uma limitação. E essa limitação o fabricante te fornece como aquele 0,8% mais ou menos alguns D. 2, 5, sei lá, agora não sei como é que ficou. Onde o D vale 10 ohms, se não me engano, é aquele que eu vi. Tá? Então, isso você mediu a tal valor, está lá um display aqui lá marcado, porém, aquilo que você vê pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. E essa variação é o que o fabricante fala, olha, eu gostaria de ser melhor, mas não consigo, eu vou ser sincero, está nesse intervalo. Tá? Então, esse é o limite do instrumento. Repara que se você... Desculpa, se você medir 100 vezes o mesmo valor, você não pode falar que você tem aquele valor mais ou menos zero. Você tem pelo menos o do instrumento. Tá? Então, o instrumento é ter o fator limitante da tua medição, nesse caso.
Nesse especial, você tem dois problemas, dois efeitos. A limitação do instrumento, que vem dessa regrinha, e a diferença entre os valores medidos, que vai acabar vindo da variância do desvio padrão. Os valores são ligeiramente diferentes. Cada valor é um intervalo, e esses intervalos estão ligeiramente deslocados um do outro. Então, você tem dois fatores acontecendo. Um que é a dispersão em torno da média, que você calcula pela variância e pelo desvio padrão, e o outro é do instrumento, que aí você soma esses dois por aquela raiz quadrada do instrumento ao quadrado mais desvio padrão ao quadrado. Aí você tem certeza final que tem tanto a sua incerteza devido àquele instrumento de medida, quanto devido ao fenômeno que produziu diferentes valores da grandeza. Então, agora a gente junta tudo isso. Quanto menor esse intervalo, melhor. Porém, a incerteza não é um problema. Ela simplesmente descreve o que está acontecendo. Tá? Então, vamos dizer, a culpa não é da incerteza, assim como a culpa de uma doença não é do exame, não é do laudo. Você está doente. Se você não quiser saber, você continua doente. Então, a incerteza só te revela isso. Olha, você não pode afirmar que o valor é esse. Você tem essa dúvida. Então, não é um problema a incerteza. Muito pelo contrário, é até um ato de sinceridade do equipamento, falando, olha, eu só posso garantir esse valor. Então, o pessoal olha de uma maneira meio de, nossa, tem certeza que está aqui ruim. Não, não é que ruim. Ela simplesmente revela a qualidade que você tem, que aquela medição tem. Não é nem boa, nem má. Se você quer reduzir a incerteza, como engenheiro, então atue lá no processo, vai lá nas suas máquinas, calibre melhor, compre um controle de qualidade melhor, faça um treinamento, ou seja, atue sobre o sistema, isso vai fazer o engenheiro, para tentar produzir o mais padronizado, uma incerteza cada vez menor. Então aí começa a qualidade do teu processo. Como engenheiro, é isso que vão fazer. Mas no final da história vai te revelar um número que você torce para ser pequeno. Mas vai acontecer o que for possível acontecer. Então não é um defeito, não, tá? É uma característica. Então tá ok, professor. Obrigadão mesmo. Igual o que o senhor falou da incerteza, a experimental ela se iguala ao desvio padrão. Certo? Quando a experimental se iguala ao desvio padrão, o que significa? Vamos dizer, a experimental ela tem uma parte que vem do desvio padrão e uma parte que vem do instrumento. Quando você soma, ou quando o instrumento é desprezível, essa soma é basicamente o desvio padrão. Então, acontece o que você falou, a experimental e o desvio padrão são iguais. O que significa que o instrumento não está trazendo incerteza, não está, vamos dizer assim, sujando o teu valor. Se alguém tem culpa, não é o instrumento. Ele tem uma variação muito pequena a ponto de ser desprezível. A sua incerteza deve-se ao fato de, ora você medir um valor, ora medir outro. E essas diferenças não têm a ver com o instrumento, mas sim com o objeto a ser medido. Por exemplo, no resistor, você tem lá os seus dois terminais. Pode estar ligeiramente oxidado. De acordo com onde você coloca as ponteiras do ohmímetro, você tem uma oxidação maior ou menor, uma resistência maior ou menor. Então, as diferenças que você mede é porque aqueles terminais estão, vamos dizer, ligeiramente oxidados. Não é culpa do instrumento. O instrumento, muito pelo contrário, é tão bom que conseguiu perceber isso. E você olhou, nossa, deu um valor diferente. Agradeça ao instrumento. Então, vamos lá. A incerteza final, a experimental, tem a componente dispersão mais a componente instrumento. Se a componente instrumento é desprezível,
e como você concluiu, o desvio padrão é igual à incerteza, quer dizer que teu instrumento de medida é muito bom. Agora, pega o caso oposto. Você mediu 100 vezes o mesmo valor. Variância, 0. Desvio padrão, 0. Quando você somar 0 ao quadrado mais o do instrumento, vai dar do instrumento. Então, a tua incerteza vai ser igual à do instrumento. O que significa? Que o instrumento é uma porcaria. Você mediu igualzinho porque o instrumento não te mostrou as diferenças. Então, quem limita é ele. Qual que é o melhor? Troca o instrumento, pegue uma coisa melhor. Tá? Então, eu sou míope, então eu não consigo enxergar algumas coisas. Não é que as coisas são todas iguais, é que na minha miopia eu não consigo ver algumas diferenças de longe. Obrigado mesmo, professor. Tudo bem? Maria Eduarda. Professor, boa noite. Oi, boa noite. Na incerteza... Tá dando para me ouvir? Que eu vi que você chegou mais perto. Não, tá assim. Ah, tá. Nessa incerteza instrumental, a gente calcula pelo que o manual dá, substituindo pelo valor da resolução? Sim, você vai tantos por cento do valor médio, mais aquela resolução, que agora eu não sei se é 2 ou se é 4 desse, é 5. Mas a resolução, isso. Seria o 0,8 mais o 0,01 vezes o 2, né? 0,8% do quê? Do valor médio. Ah, tá, entendi. Você mediu, por exemplo, o valor médio, vou chutar, 6,82. É 0,8% disso, mais uma outra parcelazinha. Só cuidado que o 6,82 está em quilo-ohm. E aquele D está em ohm. Então, ajeita as unidades para dar tudo certinho. Soma ohm com ohm. Não pode misturar quilo com ohm. Ah, entendi. Senão, Tá você bom, então. senão você faz um monte de conta que não tem nenhum significado. Tá bom. Obrigada. Que mais? Professor, o senhor falou que faz com a média, certo? Ou essa incerteza? Uhum. Só que, o que eu concluo com essa incerteza da média? Que aqueles 100 valores te levam a um intervalo centrado no valor médio, com uma amplitude dada por mais ou menos, 2 vezes aqui, a incerteza experimental. Então, Sim, aqueles 100 valores estão, de alguma forma, representados por esse intervalo. Sim, mas se você colocar essa incerteza nos valores também, individuais, vai ter alguns que vai sair desse intervalo. Perfeito! Ainda bem. Sim. Sim. Mas daí, como eu posso afirmar que é na média essa incerteza, sendo que vai tendo a chance, probabilidade de ter valores fora desse intervalo? Ainda bem, porque é assim que é a vida. Quer dizer, a tua questão é mais básica. Vamos lá. O que significa você tem lá 100 valores. Aí você calculou a média com mais ou menos uma incerteza lá. O que significa esse intervalo? Ou, por exemplo, quantos desses 100 valores estão dentro do intervalo? Ou ainda, existiria algum valor fora desse intervalo? Experimental 1. Vamos lá, matar a saudade. Acho que em tese não, né? Em tese, sim. Em matemática, sim. Em física, sim. Ainda bem que sim. Por quê? Vamos supor, agora eu vou ter que fazer uma hipótese aí, que os 100 dados se distribuem de acordo com uma distribuição estatística chamada uma distribuição normal. É aquela gaussiana. Gaussiana tem um valor médio e tem uma largura. Tá? Mas tem uma largura, mas tem coisa
antes daqui do valor para cá e depois do valor para cá. O que significa? Assumindo uma distribuição normal, que vai cair naquela gaussiana, que só tem muitos valores, o intervalo compreendido entre o valor médio menos um desvio padrão e o valor médio mais um desvio padrão contém cerca de 68% dos teus dados. 2/3. Então, daqueles 100 valores, você deve ter uns 65 a 70 no intervalo. Mas tem uns 30 fora, 15 para mais, 15 para menos. Isso é o normal. Isso é o mundo real. Então, um intervalo de mais ou menos um desvio padrão não contém 100% dos valores medidos. Contém, geralmente, 2/3 aí. Então, eu esperaria que 30% dos valores que você mediu esteja ou além do desvio padrão mais do média mais um padrão, ou aquém do média menos um desvio padrão. E isso é totalmente esperado, normal, comum e assim que deveria ser. Tá? Então, cuidado com essa confusão. Aquele intervalo não contém todos os valores, contém a maioria. Cerca de 2/3. Tá? Essa é uma interpretação que muita gente faz errada. Claro que eu estou assumindo uma distribuição normal, uma coisa gaussiana, uma coisa bem assim simplificada. Nem tudo na vida é tão bonitinho assim. Mas tudo bem, não vamos complicar tanto ainda agora. Vamos deixar. Tudo bem? Então, entendi. Hã? Então, para eu, tipo assim, avaliar se vale a pena ou não comprar esse lote, eu utilizo a média com a incerteza da média. A média, isso com a certeza experimental. Sim. Que é toda aquela contaiada. Sim. Então você tem agora um intervalo das tuas medições, vou chamar assim, de uma análise estatística. Você tem um outro intervalo do projeto. O projetista falou, eu quero entre tanto e tanto valor. Não admito fora disso. Tudo bem, ele fez projeto teórico, ele admitiu que ele quer aquilo, tá? Então tem a especificação do projeto, você tem o que você mediu ali, ó, esse lote aqui é a minha realidade, é essa. E você tem a especificação do fabricante, que é o código de cores. Agora compara tudo isso e fala, opa, recomendo, não recomendo, sei lá. Então, agora, mesmo com os valores, tendo valores extremos, fora desse intervalo. Né? Sim, alguns valores estão fora do intervalo. O que você faz? Aí começa a pensar e argumentar, né? A resposta é sim ou não. Tá bom, 50% da chance. Compra ou não compra? Tá bom. Mas por quê? Qual que é o argumento? Tendo a média e o intervalo da média dentro desse intervalo que o projetista pede, então vale a pena comprar. E se esse intervalo estiver fora do intervalo do projetista, então não vale a pena comprar? Não sei, é isso que eu quero saber. O parecer é teu, não é meu. Eu só vou ler depois. Tá certo. Se eu estou jogando problema. Eu quero ver a sua opinião. Decida. Com base nesses números. Você tem os dados agora. Tome uma decisão com base em informação. O cálculo, qualquer planilha faz. A interpretação precisa de alguém um pouco mais esperto. Você. Então, agora que eu quero essa interpretação. Fazer continha, isso aí é coisa tonta. E sem valores, é um valor... normalmente os processos são continuamente mede, calcula, é um controle dinâmico isso aí. Então, nós estamos num caso até bem simplesinho. Mas a decisão é decisão. Com base nesse número, o que você recomenda? Compramos ou não esse lote? Entendi.
Só mais duas coisinhas só. O senhor falou lá do 5D, 2D, pode usar os dois, certo? Usa qualquer um dos dois, não vai dar muita diferença, não. Depois, Sim, o sim. que eu fiz de errado aqui? Vou até anotar isso aí. Por que eu fiz de errado? Então seria bom escrever no relatório qual que eu usei? Ou nem precisa? Pode colocar assim, não é uma informação necessária, não. Usamos instrumento, tal valor. Tá, beleza. E só mais uma coisa, é que o intervalo do projetista tem mais valores significativos, né, Uhum. do que da tabela. Sim. Daí, quando for comparar essas coisas, fazer conta, eu uso quanto de valor significativo? Vamos lá. O projetista fez o cálculo teórico, bonitinho, e expressou com 4 algarismos significativos. Sim. Porque ele vive no mundo teórico, ele estuda bonitinho, ele está no ar-condicionado, com a mesa limpinha, fazendo continha e projetando. Tá. Você está no mundo real, medindo. E o teu omímetro só te deu 3 algarismos significativos. E o fabricante te forneceu um código de cores com 4 cores. 2 algarismos significativos, uma potência de 10 e uma tolerância. Cada um fez o seu melhor. Se o fabricante quisesse te fornecer 3 significativos, ele teria que ter um código de 5 cores. 3 algarismos significativos, uma potência e uma tolerância. Mas ele não, ele forneceu só 4 cores. É o que ele pode fazer. Aí você foi medir com um determinado instrumento e encontrou 3 significativos. E o projetista, ele vive no mundo ideal dele, projetou, eu quero de tanto e tanto. Tum. E agora, como eu comparo 2 com 3 com 4? Quanto você confia no teu intervalo medido com 3? Tá? Você não pode falar em... Bom, nesse caso, como nós estamos em quilo-ohm, você não pode falar em milésimo de quilo-ohm, ou seja, ohm. Você não pode falar que você mediu 6.825. Você mediu 6.800, ou 682 vezes 10. Tá? Você não pode falar com 4, só pode falar só com 3. Espera, alguém perguntou uma coisa aqui. Opa. Isso aqui não... Ixi. O Matheus escreveu um monte de coisa aqui. Para falar tá ruim. Ei, Matheus, mais um na lista. Você não é o único não, tá? Tá cheio. Quando o Matheus estava calculando a incerteza instrumental, perguntei no grupo se a gente calculava ela ou usava do manual. E eu disse que era do manual. Tá, eu não sabia qual manual que é, mas o manual. Porém, considerando que na planilha de dados o valor tem 2 decimais. Tá, tudo bem. Na planilha os valores eram estáveis, tudo bem. A incerteza instrumental seria calculada à mão como metade da menor divisão. Porém, quando foi feita pelo manual, dá... Não, tem alguma coisa errada aí. Então, vamos lá. Primeira coisa. Número depois da vírgula, casas decimais, não é o mesmo que o algarismo significativo. Tá? Então, lembra disso. 6,82 tem 3 significativos, sendo 2 depois da vírgula. A vírgula pode andar para cá e para lá. Isso é só mudar de quilo-ohm para mega-ohm. Tá? Mas o fato de você mudar a unidade e mudar a vírgula, a medição não fica nem melhor, nem pior. Então, se você mediu com 3 significativos em quilo-ohm, se você passar para ohm ou para mega-ohm, continuam com 3 significativos. Aí vai entrar 10 elevado a alguma coisa. Tá? Então, primeira questão importante. Os valores eram estáveis. Sim, eu vi lá paradinho e falei, tá bom. Tá. Como eu tenho o manual, eu sei que esse estável me tem escondido um intervalo de 0,8%, mais ou menos, sei lá, 2D. E eu acho que essa conta não dá 0,105. Tá?
Então, deixa eu fazer uma continha rápida aqui, ó. 6,82 vezes 0,8%, né? Opa, faltou um zero aqui. Isso aí me dá 0. Ah, peraí, acho que estou entendendo uma coisa. O D está em ohm. E o 6,82 está em quilo-ohm. Então, aquele mais 2D ou mais 5D está em ohm. Cuidado. Você não pode somar isso com o 0,8% do 6,25. Tudo bem? Quem perguntou mesmo aí? Cadê? Matheus. Tudo bem? Acho que você cometeu esse erro. É 0,8% do 6,25 quilo-ohm, que vai dar 55 ohms. Mais 2 vezes 10 ohms, se eu não me engano. É isso? Vai dar uns 75, 100 ohms no máximo. Não sei, tem que ver quanto dá isso aí. Eu acho que está muito grande esse 0,105. Faz a continha direitinho lá. Eu acho que tem uma coisa assim. Tá? Pode ser isso. Tá? É claro que o instrumental pode dar um pouco, tem que dar diferente da metade da menor divisão. Metade da menor divisão é uma solução, como eu digo, de engenheiro. Você não tem o manual, você perdeu o manual não existe mais, ele está escondido, não sei o quê, mas eu quero a resposta. E aí? Então você adota, se for estável, metade da menor divisão. É um critério que você tem. Mas se você tem um manual, confia no fabricante. Confia que ele fez bem feito, confia que o que ele está falando é verdade. Não vai dar exatamente igual metade da menor divisão. Mas eu confiro mais no manual do que na metade da menor divisão. Acho que é um pouquinho, vamos dizer, teoricamente, o fabricante fez vários testes, calibrou, tem alguma norma em cima dele controlando, e se ele for sério, ele fez bem feito e está falando a verdade. Está sendo sincero contigo. Ele te vendeu um instrumento de medida com limitação, e ele te falou qual é a limitação. Ele simplesmente foi sincero. Se você comprou errado, isso. E se os dados não forem estáveis? Se você vê no teu displayzinho lá, 6.82, 6.83, 6.80, 6.82, 6.81, pô, esse cara tá, o último algarismo aqui está oscilando. O que você faz? Observa alguns segundos, como é que está a oscilação, e estima, ele oscila entre o quê? Entre 6,80 e 6,84, vou chutar. Uma amplitude de 0,04. Então, como eu escrevo uma amplitude de 0,04? 6,82 mais ou menos 0,02. Porque eu estou vendo ele entre 80 e 84. 80 e 84. É uma estimativa. Ou seja, eu estou atribuindo esse valor porque eu estou vendo algo acontecer. Então, eu, como experimentador, diante do fenômeno, como instrumento ali, eu sou a pessoa mais indicada para falar o que está acontecendo, porque eu estou presente. Aquele burocrata lá não sabe de nada. O cara que fez o instrumento está longe. E eu que estou vendo aquilo oscilar. Então, essa oscilação eu tenho que descrevê-la nos meus dados. Como? Eu vou colocar um intervalo maior. Eu vou atribuir isso porque eu estou vendo. Tá? E pode ter mais fatores. Imagina você está numa sala muito quente, muito barulhenta, uma posição assim com pouca luz, você não consegue enxergar muito bem, você está com pressa, tem, sei lá, alguma coisa aconteceu, está com enxaqueca naquele dia. Então, sei lá, você não consegue enxergar bem, você não consegue tirar uma boa medida. Ou você tem lá um instrumento ainda analógico perto de um motor que vibra, então o ponteiro fica assim vibrando. O que você pode fazer? Você tem que descrever aquilo, você tem que ser sincero. Se você não consegue afirmar qual é o número, e você nunca consegue falar qual é o número,
Você tem que falar qual que é o intervalo em torno desse número. Essa é a tua incerteza experimental, que ou você pega do manual ou você atribui um valor. E depois seria sempre interessante você... Por que você definiu tão grande? Olha, porque eu vi o negócio oscilar, eu vi o negócio chacoalhar ali e pronto. Ah, mas não devia. Bom, mas aconteceu. Eu vi que o ponteirinho lá, que o display está mexendo. Se não deveria mexer, então tem alguma coisa errada ou com o instrumento ou com o fenômeno. Mas que eu vi. Tá? Então você tem que ser sincero e passar para os números essa informação, essa sinceridade. Não adianta querer limpar os números e mentir, porque isso aí é Facebook, vida ideal. Isso aí é, como é que chama agora? O LinkedIn. Tudo é perfeito, só lá. No mundo real não é assim, não. No mundo real, as medições não são tão bonitinhas quanto nos livros. Gustavo. Professor, e quanto ao que o senhor falou para o Samarra em relação a que tantos por cento ali dos valores, né, medidos que estão na tabela podem sair fora daquele intervalo exigido, o senhor recomenda que a gente faça essa análise na conclusão, ou mesmo no tópico de análise, sobre qual a porcentagem ali dos valores que estão na tabela que se encontram fora do intervalo exigido pelo departamento ali de projetos? Sim, você tem que interpretar isso. Isso que é interpretar o intervalo. Você calculou o intervalo, mas tem coisa acima e abaixo dele. Tem pouca coisa, mas tem coisa. Ah, entendi. Esse intervalo que o senhor fala, então, é um intervalo que a gente calculou ali em relação à média com a incerteza. Quantos por cento são fora desse intervalo? Sim, por exemplo, pega agora a pesquisa eleitoral. Você vê lá, o candidato tem, vou chutar valor, tem 25% e o outro tem 23%. Empate técnico. Como? 25 é maior que 23, pô? Não, mas peraí. Mas esse 25 pode variar de tanto a tanto. Ah, varia de 28 a 22. Ou seja, os intervalos podem se sobrepor. Então, existe uma região que você não pode falar que esse aqui é menor do que esse. Então, empate técnico. Eu não sei, com esses dados, eu não sei falar quem está na frente. Eu teria que fazer uma medição mais apurada. Ah, entendi. Aí o senhor recomenda fazer isso na conclusão ou na análise, no tópico de análise ali mesmo? Isso na análise. A conclusão é compra ou não compra? Recomendo ou não? Ah, tá ótimo, então. A conclusão é o e daí? Você fez esse monte de conta. E daí? Conclusão. Ah, então tá bom, professor. Obrigadão mesmo. Tá? Vinícius, Samarra, vamos lá. Então, professor, mas e se eu tiver um resistor que no intervalo dele tá tanto para fora do intervalo do fabricante, como tá para dentro também? Tá esse empate, sabe? Tá metade para fora, metade para dentro. Eu concluo que eu não sou capaz de verificar ele ou... Uma análise ainda simples, tá? A estatística vai mais além do que eu estou falando. Você quer que ele esteja nesse intervalo, ele está aqui. Tá? Quantos por cento dele está dentro, quantos por cento está fora? Se a maioria estiver fora, eu não gostaria não. Mas se estiver só um pouquinho fora, até posso aceitar. A questão é... Pouquinho é pouco relativo, não? Então, exatamente. A questão é quanto que você quer aceitar desse pouquinho. Tá? Então, aí começa a sua tolerância. Pode vir que não sei o quê. Ou não, você é rigoroso. É tudo ou nada. Então, tá fora, não compro. Então, agora, quanto você vai tolerar disso aí? Tá, então vai variar de grupo para grupo também, né? De Pode variar. Eu quero argumentação. Tá bom. Entendi. É isso que eu quero. Eu quero jogar com vocês sobre a maneira de argumentar, com base nesses dados. Tem mais? Oi. Em relação ali, eu tinha até tratado com o senhor pelo WhatsApp a respeito dos algarismos significativos, e o que aconteceu é que, né, para mostrar ali que os valores se mostraram estáveis no display, o meu grupo acrescentou um 0 ali como último algarismo, né,
dos valores da tabela. Então, contando com esse zero, teria 4 algarismos significativos e 3 casas decimais quanto a isso. Na média, a gente também manteve 4 algarismos significativos. Já na incerteza, professor, a gente colocou ali 2 algarismos significativos, né, com 3 casas decimais ali no caso que ficou. Mas, por exemplo, nos valores de incerteza, o primeiro algarismo significativo é o 4. Mas mesmo assim, a gente pode manter 2 algarismos significativos ou só um mesmo? Não, só o 4. Por exemplo, 0,04. Acabou. Ah, legal. E esse 4, então, se for 0,04 quilômetro, tá? Esse 4 vai atuar no, por exemplo, 6,82. O que tem depois do 2? Não tenho a menor ideia. Se eu tenho uma dúvida aqui de 0,4, na casa dos centésimos, eu não tenho a menor ideia quanto é na casa dos milésimos, que é 10 menor. Se eu tenho uma variação aqui, esse pequenininho aqui não faz sentido. Ah, entendi, professor. Mesmo que na média ali tenha até a casa dos milésimos, né, que tem, no caso, 3 casas decimais, mesmo assim, pode manter um algarismo significativo apenas no caso da incerteza, né? No caso da incerteza, a incerteza que vai te mandar, vai definir. Aí, no caso, uma das incertezas, o primeiro algarismo significativo é o 1. Aí, nesse caso, não tem duas... Você põe 2, isso mesmo. Ah, legal, legal. Tá. Ah, então tá bom. Eu não sabia que tinha essa variação. Porque ainda tem alguma chance do segundo ter alguma. Existe até um cálculo de probabilidade que mostra se o primeiro é 1, qual a probabilidade do segundo ser confiável. Se o primeiro é 2, se o primeiro é 3, já começa. Se o primeiro é 4, já não confia mais. Então chega. Você tem até como calcular isso aí. Ah, legal, professor. E quando a variância é 2, o primeiro algarismo significativo, ele pode manter 2 mesmo, normalzão. Porque a variância é um caso ainda no meio do caminho e ela tem algo ao quadrado. Você vai ter que achar a raiz quadrada dela. Uhum. Então a gente costuma colocar um a mais. Ah, pode colocar um a mais? Ah, então tá bom. Tá. Na prática, numa planilha em especial, você coloca os seus valores. E o que você faz quando você limita o número de casas depois da vírgula? Porque as planilhas não sabem a diferença entre algarismo significativo e depois da vírgula. A planilha sabe matemática, não sabe física. Não sabe esse negócio. Então ela fala, depois da vírgula. Isso é o que ela te mostra, tá? Ela aproximou. Mas ela tem mais um monte escondidinho. Então, quando você faz aquele monte de conta com as funções, ele usa 12 algarismos, 15 algarismos. E só te mostra 2 ou 3. Então, na prática, você está usando muito mais, tá? O que eu digo? Quando você tem que mostrar um resultado, qual que é a média? Bom, aí você mostra a média limpa, sem esse lixo numérico. Se eu quero saber qual que é a variância, me coloca com, geralmente, 2 significativos. Qual que é o desvio padrão? Com 1 significativo. Em alguns casos pode ser 2. Se eu não te pedir, vai fazendo as contas escondidinha e mostra só a incerteza final. Ah, então tá ok, professor. Entendi. Então, sempre que você tem que mostrar um resultado, mostre ele limpo. Ah, obrigado mesmo, professor. Entendi. Mesmo porque isso que está escondido é o que eu chamo de lixo numérico. Eu sei que dói cortar, vou pagar esse, não vou perder qualidade. Não, você está jogando lixo fora. Então, quando você escreve lá 0,82 alguma coisa a mais, esse alguma coisa a mais pode ser qualquer coisa entre 0 e 9. Ou seja, qualquer número. Ele não te traz informação. Então, é um lixo numérico. Se eu falar para vocês, olha, a nota de vocês, pela carinha que eu estou vendo aqui, vai ser 5 mais ou menos 5. Vai ser entre 0 e 10. É óbvio. Que informação que eu estou te dando? Nada, isso é uma informação inútil. Ou seja, eu não sei quanto que é. Eu estou falando eu não sei quanto que é de maneira mais chique. Mais chique não, mais tonta, para dizer a verdade. Não é chique, não. Então isso não é informação. Então é lixo isso aí. Fica quieto que é melhor, pô. Não sei a nota, pronto. Ah, entendi, professor. Mas, sejamos honestos, eu não sei qual a nota de vocês no final do semestre. Não tenho a menor ideia. Aí, no caso, ali, por exemplo, eu fiz o cálculo de desvio padrão, incerteza experimental, por exemplo, e chegou ali que eu arredondei para colocar numa tabelinha que eu fiz ali.
Aí, para calcular a incerteza ajustada, eu já uso esse valor arredondado mesmo, né? Que é o valor final. Sim, do pode desvio. usar. Vai mudar muitíssimo pouco. Ah, tá ok, então, professor. Porque se você está preocupado em uma coisa de altíssima qualidade, você não vai trabalhar com 3 significativos, vai trabalhar com 7, 8. Tá? Então, mecânica de precisão. Pô, peraí. Você quer controlar um microscópio eletrônico, então você não pode brincar com qualquer númerozinho. Você vai ter que ter qualidade mesmo. Tá? Então, você não vai usar o nosso omímetrozinho com 3 númerozinhos só, você vai pegar um muito melhor. Como na química. Você vai usar uma balança comum, uma balança semi-analítica ou uma balança analítica? Depende para quê. A analítica é muito mais cara, pô. E para trabalhar você não pode respirar, você tem que botar luva, você não pode chegar perto, o ambiente tem que ser controlado. É complicado trabalhar com a analítica. Porque só assim de olhar para ela já muda. O aproximar, pronto, gerou uma corrente de ar. É chato trabalhar com balança analítica. Agora, se você não precisa, pega uma balança simples. Então, se você quer super controle, muita qualidade, vai ter que investir em equipamento, em treinamento e tudo mais. Tá? Então, Então, tá nosso tudo. omímetro é bem simplão. Obrigadão mesmo, professor. Tá? Vinícius, Completando a pergunta do Gustavo aqui, tive uma dúvida agora. Se eu tenho um número tipo assim, 0,01, eu coloco mais uma casa depois. se essa for a incerteza, Isso. sim, geralmente você pode colocar mais uma, 0,012, por exemplo. E se for 0, é 10? Ou eu coloco, pode deixar só no 1? Não, 0,010. Tá. Por que o zero é ruim? O zero não é bom, zero é um número. Entendi. Tanto quanto 1, 2, 3, 4, 5, 9. Se for 0,10 e você colocar 0,12, você é um mentiroso. Você está mentindo. O correto, então põe 10, porque você está sendo só sincero. Só está sendo honesto. Olha só que difícil isso. E se a incerteza tiver tipo assim, 0,01, na incerteza, tá, eu não coloco mais casas depois, né? Tá. O que pode acontecer? A média, de certa forma, também pode. Às vezes você chegou lá em 0,01, mas os seus valores davam geralmente 6,8, 6,4, 6,3. Não, mas se for assim, vai dar muito maior, não adianta. Tá? Se você. Vamos lá. Às vezes o teu 0,01. Não. Se ele for muito pequeno porque o instrumento é bom, então você teria mais algarismos na média. Se você não tem, porque o instrumento é limitado. Então, geralmente, você vai conseguir colocar mais um algarismo, 0,01 alguma coisa. Um zero. Tá, entendi. Então, eu acho que vai ser difícil só parar no 1. Tá, entendi. E só mais uma coisa, aquela porcentagem que tem no resistor, sabe, a última cor do resistor, Sim. é a incerteza relativa dele? Não, é a tolerância daquele valor. É o que a gente, tantos por cento isso a gente chama de tolerância. E qual seria a diferença disso para incerteza relativa? Então, peraí. O que é uma incerteza relativa? Ou um valor relativo? A incerteza relativa é a incerteza dividido pelo valor médio. O que é uma incerteza relativa percentual? É a incerteza dividida pelo valor médio vezes 100. Por que isso é importante? Por exemplo, uma incerteza de 1 é grande ou pequena? Eu não sei, porque 1 em 10, vamos dizer, 10 mais ou menos 1, esse 1 representa 10% do valor principal. Agora, 100 mais ou menos 1, esse mesmo 1 representa 1%. Então, o valor nominal da incerteza sozinho não é uma boa informação. Tá? Errar, sei lá, um tempo. Nossa, deu 1 segundo aí de incerteza. É muito ou pouco? 1 segundo em 10, tá? É 10%. Agora, 1 segundo em 100 é 1%.
Então, não é esse 1 segundo que interessa. O que a gente faz? A gente calcula a incerteza relativa, 1 sobre 10 ou 1 sobre 100. E para expressar em porcentagem, multiplica por 100. Então, 1 sobre 10 vezes 100 vai dar 10%. 1 sobre 100 vezes 100 vai dar 1%. E o fabricante da tolerância fala 5%. 5% de quanto? De 68 vezes 10 ao quadrado. Porque são dois significativos. 68, uma potência ao quadrado, 68 vezes ao quadrado, 5% disso. Então, a tolerância é a porcentagem daquele valor. Então, a tolerância é a incerteza relativa percentual? Percentual. Não é isso ainda, não. Eu não vou descontar exatamente o que é. Vou deixar para depois que você entregar o relatório. Para surpreendê-lo. Então seria interessante comparar a incerteza relativa percentual com essa tolerância do resistor. Sim. E já fez essa conta? Fiz. Deu 0,7, se não me engano, a incerteza relativa. Então, agora me explica o seguinte. O cara te forneceu resistores reais, você mediu, deu aí uma incerteza relativa percentual de 0,1%. Vamos botar assim, 1%. Só que ele estampa no produto dele 5%. Ou seja, ele está entregando um produto melhor do que ele está especificando. Esse fabricante é maluco, né? Ele dá um negócio de boa qualidade e diz que não, isso aí é meio ruimzinho, é 5%. Mas ele te entregou de 1%. E não te cobrou mais por isso. O que esse fabricante tem na cabeça? Produz um negócio de qualidade e vende como se fosse meia boca. Geralmente é o contrário. O que esse fabricante está colocando 5% de tolerância e te entregando 0,7%? Tem alguma coisa estranha aí. Você correu na conta? Não, pior que você não errou na conta. Tá, entendi. Tá, o problema é que esse paradoxo, essa dúvida, é função de um conceito errado muito comum nas escolas, nos sites didáticos e tudo mais. Que eu não vou falar ainda qual que é a solução. Vou deixar você avançar um pouquinho mais na aula. Você já está observando que tem alguma coisa curiosa com esses números. Ou com esse produtor de resistores. Ele é muito melhor do que ele diz ser. Que é justamente o contrário, né? Realmente o cara é meia boca e vem, não, eu sou o tal. Mas te entrega uma porcaria. Esse é o contrário. Ele fala, não, eu sou meio ruim. E te entrega um negócio muito bom. Não é baixa autoestima, não. Senão ele não seria um empresário, não seria um produtor. Ele é para falência, rapidinho. Então tem alguma coisa que não está bem contada aí. O que será? Tem alguma relação com aqueles intervalos que eu estava comentando com o senhor agora há pouco? Ou tem nada? Não. Tá. Tem alguma coisa a ver com engenharia, padronização, mas depois eu falo disso. Margem de erro seria margem de erro de produto, uma coisinha? Não. Depois que você entregar o relatório e ler o gabarito, você vai começar a perceber que existe algo além dos sites didáticos. Esses que vocês recorreram a vida inteira para passar no vestibular e ainda usam para passar nas provas da faculdade. Cuidado com eles. É um conceito super simples, tem que ser visto uma vez na vida, para nunca mais esquecer. Então, vocês vão ver isso aí depois de entregar o relatório. E não vão esquecer nunca mais. E vão ensinar os colegas de vocês que, olha, cuidado que isso não é a mesma coisa que aquilo, tem diferença. Hã? Sim, e vai dar... Tá. Deixa Professor, eu em relação a isso, a gente tem que comparar o valor de média que a gente encontrou com a incerteza. Comparar com a definição técnica ali, que
que se relaciona com as cores ali, né, com o valor que é obtido observando as cores, a gente tem que comparar isso com o valor que a gente obteve, ou não é necessário? Também comparar as cores, o que você obteve e o projeto. Essas três, tem que comparar essas três informações. Ah, tá bom, então. Você tem um intervalo rígido do projeto, você tem um intervalo que você calculou estatisticamente, tem um intervalo das cores. E agora, Tá ok. tudo na mesa e fala, eu sugiro fazer isso. Por quê? Por isto, por isto e por isto. Ah, legal, professor. E na conclusão também só cita, né, essa comparação entre essas três, Sim, aí entre esses argumenta três por âmbitos, quê. mas a análise explora mais a fundo um pouquinho ali, né? A análise você vai digerir os dados, vai produzir informação. Pô, observa isso, não sei o quê. Tá vendo que isso aqui acontece assim, 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 assim. Ah, tá, enxerguei tudo. E daí? Conclusão. Ah, legal, professor. E uma coisa que o senhor falou para o Samarra também, que aí me veio a dúvida. No caso das incertezas, que a gente colocando um algarismo significativo ali, e ficando, por exemplo, com duas casas, na média a gente também deixa com duas casas ali, porque de qualquer forma a média vai ficar com mais algarismos significativos que a incerteza. Mas aí a gente iguala em relação a sem certeza ficou com um algarismo significativo mais duas casas, a média a gente deixa com duas casas também? Chamar de casa é complicado, mas o algarismo, o último algarismo significativo da incerteza tem que corrigir, tem que atuar sobre alguém. Então, se for 0,0x, o teu valor médio é 6,80y. Ou seja, o x e y tem que estar na mesma categoria. No caso aqui, centésimos da tua unidade. Não pode ter, por exemplo, 6,8 mais ou menos 0,02. Porque esse 2 atua em ninguém. Então é 6,80. Não é 6,8. Senão o 2 fica órfão, coitado. Ele está corrigindo quem? Ele está atuando sobre quem? Tem que ter um número ali. Ah, entendi, professor. Tá? Então Obrigado vamos lá. Se mesmo. fosse pegar alguma coisa que você mediu lá, 12,7. Mais ou menos 0,03. Espera aí, 0,03. Esse 3, se acabou em 12,7, o 3 corrige quem depois do 7, se não tem ninguém para corrigir? Então é 12,70. Aí o 3 atua nesse 0 e vai mexer tudo. E vai refletir lá no 7. Mas tem que ter essa coerência. Não pode, vamos dizer assim, ter um número sem, vamos dizer, órfão, assim, sem essa coerência entre maneiras de escrever. Ah, legal, professor. Aí a média pode, então, ficar, assim, coincidindo, né, com as casas ali da incerteza, mas não tem problema os valores ali da tabela em si, dos valores medidos, estarem com 3 casas, por exemplo. Não faz mal, né? O que importa ali é a média coincidir com a incerteza. Geralmente, os valores médios são mais curtos do que os valores medidos. Por quê? Tanta conta que você fez, ele diminuiu a qualidade. Quando você começa a somar valores muito diferentes para tirar a média, a sua incerteza aumenta. Aumenta a ponto de aquele 6,82, 6,81, 6,8 e tal, acabar em 6,8. Mais ou menos 0,3. Ah, legal, professor, que no Pode caso a gente... acontecer de reduzir. Ah, é isso que aconteceu. Você vai Porque falar, no caso disso, colocou o 0 ali só para representar que era estável no display mesmo. Foi mais uma representação. Os zeros eu falo, né, na tabela ali, nos valores da tabela medidos. Mais uma representação, mas é isso. Então, não tem que ficar preocupado porque essas coisas acontecem. Você tem que ter, é o que eu falo, deixe os números rodarem sozinho. Os números não tem maldade, não vai querer te enganar, eles vão simplesmente fluir e te informar. E eles te dão informação. Depois que você aprende a conversar com eles, nossa, eles têm muita informação, bate um papo legal com eles.
Então, não tenha medo deles, não tenha preconceito. Não, isso aqui eu estou perdendo qualidade, isso aqui. Não. Ele só está te revelando a qualidade que você tinha e não tinha percebido ainda. Ou a qualidade que você não tinha e não tinha percebido. Eles só são sinceros. Ah, tá ok, então. Obrigadão mesmo, professor. E mais, pessoal? Professor, existe incerteza no desvio padrão também em todos? Variância? Sim, existe. Pode ter. Tanto que quando você simplifica ele para um significativo, um ou dois no máximo, você está dizendo que você não sabe exatamente quanto ele vale. No fundo, você não sabe exatamente nada na tua vida, tá? Nem nas contas, nem nada. Esse é o mundo real. Então, o que você faz é tentar trabalhar com o teu sistema de maneira a obter o maior número de algarismos significativos. Mas numa hora ele é truncado. E se você trunca em algum lugar, é porque você não sabe o que tem além disso. Então, é limitado, é aproximado. Cabe ao bom experimentador, ou ao bom técnico, fazer da melhor maneira possível, tentar aumentar esse número. Até quanto? Até quanto o instrumento permite, até quanto o experimento permite, até quanto o fenômeno permite. E aí entra toda a questão na engenharia do controle. Você faz um controle dinâmico. Conforme a coisa está andando, você está observando, recalculando, reinjetando informação, e pega nova e vai reinjetando e vai fazendo um controle enquanto a coisa acontece. Tá, então é uma coisa de... Você está dirigindo na tua trilha, você não sabe qual o buraco você vai cair, qual a lama que você vai derrapar, e você está lá só controlando. Está indo. Então, o controle é dinâmico. Isso é o mundo real. Toda hora está processando informações. Tá? Aí você tem que tentar montar o sistema para ter o máximo de controle, garantir a especificação, não deixar ter flutuações muito grandes. Aí começa toda uma parte de técnica, de engenharia, de controle, isso aí, administração. Isso é a coisa mais comum. E repara, estão falando tudo isso basicamente em física experimental 1, tá? Ou seja, vocês já começaram a ver engenharia o ano passado. Não perceberam, mas começaram. Ou não falaram para você, mas já estavam vendo já. Uma ferramenta de interpretação de dados que vai te ajudar no controle, na decisão. Em outras palavras, para que serve isso? Para ser engenheiro. Para isso que vocês fazem física experimental 1. 1 e 2 e mais um monte de coisa. Então você não aprendeu um monte de coisa inútil, você aprendeu um monte de coisa útil. E agora eu estou botando vocês à prova. Tome uma decisão simples, num caso bem simplesinho, dos resistores. Então, professor, é que eu fiz as contas aqui do desvio padrão e tal, eu não usei incertezas. Só que se eu uso incerteza no desvio padrão, na minha incerteza, vai ter incerteza dentro da incerteza? Não, aí você vai ficar maluco só. Você está querendo... Não, se você vai só fazer conta dar com pau. Para quê? Não sei para quê. Só para se divertir ou para, sei lá, se você é masoquista. Mas, no fundo, quando você truncar a incerteza, todo esse monte de coisa que você fez é tudo jogado fora. Porque a incerteza é uma aproximação. Se você aproxima, é porque tem dúvida. Sim, mas que se eu coloco incerteza no desvio padrão, a coisa da incerteza usa o desvio padrão. Tá, mas não devia dar... Não, você não vai afetar tanto
a incerteza depois. Olha, só conta mais, eu acho. Só andar de conta. Eu também, por isso que eu nem coloquei incerteza no desvio padrão, por exemplo. Nem na variância. Não vale a pena fazer. Não faz nem sentido o desvio padrão, porque ele vem da variância, que é uma somatória. Não faz nem sentido. É muita conta para jogar tudo fora. Eu acho que não vale. Não vai fazer. É muita loucura. Tá? Quando você trunca a incerteza, quando você define um valor, é porque dali para frente você não sabe o que acontece. E não é um defeito, é uma propriedade. Você está sendo honesto, você está sendo, olha, eu parei aqui porque até aqui eu enxergo, depois daqui eu não enxergo mais. Se você quiser enxergar mais, tem que melhorar o processo, botar um óculos, botar não sei o que, tá? Aí tem que refinar. Então, a incerteza não é um defeito, ela revela a qualidade que você tem nos dados, ou no processo, no fenômeno. Por isso que ela é nossa amiga, não é nossa inimiga. Do elevador? Em princípio, sim, porque amanhã eu fecho a aula. Já devia ter feito já. Corre lá. É isso. Maria Eduarda, corre lá, corre ainda hoje para matar esse negócio. Amanhã vocês entregam, fecha a nota e aí eu já liquido a aula. Amanhã é quinta e sexta-feira vocês começam a próxima aula. Professor, com licença, sobre isso, até o senhor tinha falado para eu lembrar o senhor, se o senhor pudesse marcar as 20 moedas lá para mim, porque no sistema não estava aparecendo mais para mim, sumiu e... Não, depois você me manda isso no WhatsApp. Ah, tá bom então, professor. Senão eu vou esquecer. Ah, então, ó, sobre a aula, mais alguma coisa ou posso parar a gravação? Tem mais sim. Professor, Tá em relação a... Não precisa representar em si os cálculos, né? Porque, por exemplo, média, variância e tudo mais, já coloquei direto. O máximo que eu fiz foi colocar a expressão da precisão que eu utilizei ali na incerteza instrumental, o máximo. A instrumental pode ser, porque agora cálculo de média, variância, isso aí é sabido, está no Google. Aí eu coloquei essa expressão dividida por raiz de 100, só para representar, né? Sim, porque isso aí depende do manual. Inclusive, eu tenho um manual diferente aí, eu acho que eu tenho que ver que besteira que eu fiz aqui. Eu então coloquei um para querer falar de outro. Eu acho que eu tenho que agora ver qual que eu estou usando. Sei. Aí, professor, a única coisa também é uma coisa mais formal. Em relação aos nomes ali dos integrantes, eu coloquei ali estagiários, 2 pontos. Aí eu coloquei o nome dos integrantes. A gente colocou o nome dos integrantes assim, mas para ficar como se fosse um relatório ali de estagiário mesmo. Problema. Pode colocar assim. E não precisa colocar RA. Não. Pode pôr o nome da pessoa completo. Tá aí você põe assim, João, não sei quantos Joões tem. Como é que é? Rafael. Tem anos que tem assim 4 Rafael. Pô, então põe o nome, põe mais completo. Tá aqui, tudo bem. Aqui parece que não tem ninguém, mas põe nome ou sobrenome, pelo menos. Para identificar completamente tá bom. E a quem turma precisa... Hã? Tá ok, professor. Aí a turma precisa colocar também ou... Não, o que você precisa é submeter na turma correta. Porque então teve aluno que submeteu na turma errada. Eu vi aquilo e falei, esse nome aqui, peraí. Aí o cara submeteu 2 vezes. Fez errado, ficou quietinho e fez certo. Só que eu descobri, né? Apareceu um cara numa turma, eu falei assim, caramba. Aí fui ver, já tinha, é o mesmo cara da outra turma. Sim, sei. Professor, o arquivo também, ele precisa ter um nome específico, o arquivo que a gente vai submeter lá? Não. Ou não é necessário? Quando você submete, aparece com o teu nome, quando eu faço o download. Então tá bom. Tá. Então, ok, então, professor. Se todo mundo colocar relatório 1, eu sei qual é qual. O Google, então tá ok. Permite isso. Tá bom? Tá bom, professor. Algo mais? Então, professor, e a única coisa até a gente tinha conversado sobre isso, né, que ao invés de colocar um desvio padrão ali para cada valor, para cada um dos 100 valores, a gente colocar um geral, vamos dizer assim, isso aí equivale a uma das incertezas, né? Então, essa incerteza que é do conjunto,
pode ser chamada de incerteza experimental, correto? Porque tem a incerteza ajustada, que chamam, que é, né, a raiz, tem incerteza instrumental ao quadrado, mais a incerteza experimental ao quadrado. E a incerteza experimental, que é o desvio padrão, que é aquele que a gente calculou para o conjunto e não para cada valor, pode ser chamado de incerteza experimental ali mesmo, né? Tá, então, peraí, tem muita coisa agora que você falou. Cada valor tem a sua incerteza instrumental. Certo. Por quê? Porque você mediu com o instrumento, ponto. O conjunto disso tem, além da instrumental, tem a desse conjunto, que geralmente a gente tira pelo desvio padrão, pela variância de desvio padrão. Quando você junta do conjunto com o do instrumento, você tem a incerteza. E ainda poderia colocar um fator de segurança, correspondente a 3 incertezas. Então já estamos sofisticando aí um pouquinho mais a coisa. Então, um valor, uma medição, só tendo instrumento, um monte de medições. Tem as diferenças entre as medições, a dispersão em torno da média, que é calculada pela variância pelo desvio padrão, mas também tem a do instrumento. Aí você junta tudo, você tem a incerteza experimental. Legal. A do instrumento, ou você pega o seu manual, ou você atribui um valor que você acha coerente. Entendi, professor. É mais os nomes mesmo. Experimental, eu achei que, assim, a incerteza geral, vamos dizer assim, que, né, é a raiz da soma dos quadrados ali. Isso. Eu achava que isso se chamava incerteza ajustada, que chama. Aí a Não, experimental... Eu chamo de experimental. Sim. Esses nomes mudam um pouquinho, tá? Já vi algumas outras notações. Aí essa outra incerteza que é obtida pelo desvio padrão ali, que nome o senhor prefere? Eu já mudo lá também no relatório. Tem algum nome específico? Não. O desvio padrão já é um intervalo. Já é uma definição do intervalo. Sim. A variância, a raiz da variância é o desvio padrão, e o desvio padrão compõe a conta daquela raiz quadrada para gerar a incerteza. Então tá bom. É que eu tinha colocado 2 nomes de incerteza lá. É que tem um relatório que o senhor colocou até como exemplo errado pra gente, como, né, como não se fazer em algumas coisas, que o senhor colocou lá no Moodle pra gente, que até o estagiário, vamos dizer assim, segundo a simulação lá, escreveu que ele não tinha certeza lá. Naquela ele tinha colocado lá, né, o desvio padrão, aí ele tinha colocado mais 2 nomes de incerteza, sendo que um desses nomes, o valor é o mesmo que o desvio padrão, é só meio que repetiu com outro nome. Mas então eu vou apagar isso, eu vou deixar só o desvio padrão, então, incerteza instrumental no caso, e incerteza ajustada, que é a raiz da soma dos quadrados ali. Não, pera, entendi o que você chama de ajustado. Às vezes você faz a conta da raiz quadrada e dá 0,321. Tá, isso é matemática. Agora vamos ajustar para fazer física. O 0,321 vira 0,3. Certo. Esse ajuste é a correção dos algarismos significativos. Por ser, nesse exemplo, 0,3, o meu valor médio tem que ser, por exemplo, 5,2, porque aí o meu 3 atua no 2. O 0,3 atua no 5,2. Então, eu estou só limpando agora. Eu fiz um monte de conta, às vezes as contas têm alguns números a mais, que são, eu chamo de lixo numérico. Agora eu estou ajustando para ficar bonitinho. Então, essa experimental ajustada, às vezes é que você faz a conta, tem números a mais na calculadora, e você vai ajustar agora para ficar rigorosamente bonitinho ali. Legal, entendi, professor. Então, é só um ajuste do número de algarismos significativos, geralmente da incerteza, que reflete no valor médio. Sei. Então, como nomes, eu deixei isso que eu falei, então, né, o desvio padrão mesmo, incerteza instrumental, e essa ajustada, que é, né, a raiz ali da soma dos quadrados e tudo mais, além de média e variância que eu já tinha colocado ali. Então, eu vou manter isso. É mais um nome mesmo.
Né, Sim, que, a incerteza experimental é a ajustada. Só que você pode escrever no meio do caminho com mais números, sem querer, e ajusta ela para ficar bonitinho. então eu vou mudar para incerteza experimental, então, ao Sim, invés. sim, já coloca ela no valor Já está final. arredondado tudo certinho, mas melhor já colocar como experimental mesmo. Então tá certinho, professor. Tá? E aí você vai ter o valor experimental da grandeza. Desse conjunto. Valor médio, incerteza e unidade. Essa trinca forma o valor experimental de uma grandeza. Tá ok então, professor. Se faltar um deles, eu desconfio. Tá ok então. Tá? Obrigadão mesmo. Então tá jóia. Então vamos parar a gravação, que já falamos bastante aqui. Nossa, ficou comprido, mas tudo bem. Então deixa eu encurtar aqui, ó. Vou parar, tá, pessoal?